Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu estou aqui com a Silvana Cristina Sanmartini de Andrade, que vai nos contar uma série de experiências estranhas aí, incomuns, que ela foi tendo ao longo da vida, na realidade cotidiana, consensual, e também através de sonhos que ela vai considerar aí como sendo adendos, né? Como sendo complementares a essas experiências que ela vai nos contar. Então, são várias experiências diferentes, portanto, eu não vou nomear agora o vídeo, a gente vai pensar junto depois da gravação de como nomear essa situação. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a presença da Silvana e fique à vontade, Silvana. Silvana, a palavra está com você. Vamos trocando figurinhas. Tá? Obrigada pela oportunidade, né, de estar trazendo essas experiências. Eu vou começar pela quando a primeira, né, que eu me lembro, e é interessante porque eu tive essa experiência e, ao mesmo tempo, eu tive uma permissão de me lembrar dela, né, porque eu lembro que eu pensei assim, eu vou guardar isso comigo. E eu senti uma permissão de que poderia trazer ela, assim, né? E eu era bem pequenininha mesmo, porque eu engatinhava, né? Então, quando eu me dei conta, eu estava olhando aquela criancinha de fralda, né? Engatinhando, chegando na porta, que era eu. E ao mesmo tempo que eu estava lá em cima, e era como se estivesse acima do telhado, mas eu não via telhado, era maior que a casa, assim, e eu estava vendo ali como se estivesse na altura do telhado, né? E vendo aquela criancinha, aquele neném chegando na porta, porque eu subi para tentar abrir aquela fechadura lá em cima, né? E eu me lembro da porta, lembro da fechadura, a cor da porta. E eu estava ali e olhando aquela criancinha e achando graça da tentativa, que obviamente ela não ia conseguir, né? Abrir aquela porta que era bem alta, mas eu tinha consciência na criança que eu estava me olhando lá de cima e achando graça, como se fosse uma mãe olhando uma criança, né, fazendo uma arte ali, que não teria consequência nenhuma, e olhando aquela criança e pensando, não vai conseguir, né, só que tá tentando ali. E na criança eu tinha consciência de que eu estava me olhando e sentindo meio que aquela proteção, assim, né, daquela coisa maior que me olhava. E essa sensação dessa coisa maior que me olhava, que me olha, eu tenho até hoje. Então, a minha vida inteira eu passei com essa sensação de que algo maior me olha, né? E eu não sei se é porque eu tenho essa lembrança, mas eu tenho essa consciência de ter algo maior me cuidando, me olhando ali, né? Mas só para a gente entender, então, você era bebê e você viu a si mesma fora do corpo, é isso? Ou é uma outra... Eu Ou... acho que travou. Alô, tá me ouvindo? Voltou? Agora estou. Uhum. Você era uma criança, um bebê, e aí você via a si mesma fora do corpo como sendo esse bebê que tentava abrir a porta, é isso? Isso. Eu via o bebê e, ao mesmo tempo, o bebê sabia que estava se olhando. O nenê sabia que tinha algo olhando ele e, ao mesmo tempo, essa criação. Sabia que era ele ali. E, Hum. e nessa hora, né, que eu levantei na porta, que fiquei em pé na porta, eu pensei, eu vou lembrar isso comigo, eu vou levar isso comigo, eu vou lembrar. E eu tive a sensação de poder. Não, pode guardar para levar, né? Tipo, para trazer comigo. E a vida toda, assim, eu passei. E não ficava essa consciência o tempo todo, não. Foi aquela hora. E aí depois eu fui ter uma outra experiência parecida uns 3 anos depois, assim. Que
tinha um barzinho, né? Esses móveis antigamente colocavam bebidas em cima dos móveis, um aparador assim Sim. na sala, né? E enchia de bebida, de taça e tal. E lá em casa tinha um desse, né? Na casa da minha mãe. E aí meu irmão, ele subiu, ele é um ano e pouco só mais velho que eu, e ele subiu numa cadeira que tinha do lado desse aparador para pegar bebida para beber, né? Então, os dois eram bem pequenos, ele acho que tinha uns cinco, eu tinha uns três e pouco, assim, não tenho a idade certa, mas eu lembro que eu para subir, eu pus a perninha para cima, assim, na cadeira, né? Para tentar levantar. Então, você repara que é uma criança pequena ali que já anda tudo, mas tem que levantar a perna para conseguir colocar em cima da cadeira. E aí ele subiu e sentou em cima desse móvel de bebida para beber, né? E eu vi ele pegando a garrafa e eu subi também para fazer a mesma coisa. Só que a hora que eu subi, veio essa mesma consciência, olhando de cima aquela cena, só que veio um não, mas é um não, não mesmo, não, não suba. E nesse não suba, eu sentei na cadeira com aquele impacto mesmo de alguém me pegou ali no flagra, sabe? Então, eu fiquei com aquela sensação de medo, assim. E depois disso, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que minha mãe levou meu irmão para fazer lavagem intestinal, teve que fazer todo um processo em hospital e tudo mais. Mas no caso aí eu acabei não subindo com ele para beber, né? Esse não foi assim bem impactante mesmo de não deixar que eu fizesse aquilo, né? Ah, Ainda entendi, mas acho que eu entendi, mas só uma dúvida. Você, se na primeira situação, quando você era bebê, e na segunda situação, você se via fora do corpo? É como se aquela fora. voz fosse de outra pessoa e sua ao mesmo tempo? Ou só de uma outra pessoa? Isso que eu não entendi. É, eu me via de fora Tá? e quando a voz veio, eu estava em mim. Então é como se outro falasse comigo, mas uma voz muito forte. Eu tinha consciência, eu sabia que era aquela consciência falando comigo, mas eu não tinha, igual quando era o neném lá na porta, eu sabia que tinha uma consciência e tinha eu. Essa hora não, eu me vi subindo e a hora que eu subi, eu recebi esse não e fiquei com medo, que parecia, era uma coisa muito forte, eu não sabia de onde estava vindo aquilo, mas eu acabei não fazendo o que eu ia fazer pelo aquele não que eu recebi, né? Então, eu fiquei ali, só que aí eu não lembro mais nada, nem quando a minha mãe chegou, nem se meu irmão ficou bebendo, nada. Eu só vi até ele pegar a garrafa e depois, mais velhos, assim, que a gente ficou sabendo da história, né, dele ter bebido e tudo mais, porque assim, nessa fase, assim, a gente acho que não comentou mais nada sobre isso, né, eu era bem pequena também. Aí depois que minha mãe contava essa história, eu lembrava certinho, que eu que perguntei para ela, eu lembro que tinha um barzinho em casa, porque eu lembro dessa situação, né, ter acontecido. E aí ela contou, que o meu irmão, né, tinha subido, aí teve que levar para o hospital e tudo mais. Entendi. Quer dizer, então, e isso foi com quantos anos, mais ou menos, essa situação do barzinho? Então, pelo tamanho de subir na cadeira e ter que levantar a perninha, eu acho que uns 3 anos, uns 4, por aí. Uhum. Quer dizer, e não era um adulto que estava monitorando a situação. Essa voz era de uma consciência que estaria observando a situação e te protegendo, é isso? Isso. Tá. Uhum. Depois disso, ainda pequena, assim, eu estou indo meio de trás para cá, né? Não, tranquilo, pode ir e voltar se você quiser, fica à vontade. Teve uma época que eu e minha irmã ficamos doentes, né? E aí nós fomos para o hospital. E internou e tudo mais.
E aí eu estava, a enfermeira tentando, isso eu era bem pequena, né? E a enfermeira tentando colocar soro e tudo mais, e estava minha irmã numa cama e eu na outra. E já tinha um dia e meio, mais ou menos, a gente no hospital. E aí, a enfermeira tentando colocar o soro, eu, sabe quando você tira o braço e sai? E eu saí do hospital e fui embora para minha casa, que é uma cidade bem pequenininha, né? Eu saí, desci da cama e minha mãe estava lá. E a enfermeira, eu falei, eu não quero mais, eu não vou, porque uma coisa me empurrava dali para ir embora. E o mais interessante é que minha mãe não fez nada, porque eu era criança, era para ela ter falado, fique aí, né? E ela não fez. E a gente não comentou nada, assim, nessa época eu cheguei em casa, fui sozinha embora, andando, e minha mãe depois foi para casa descansar, porque minha irmã continuou internada, e ela não, e eu achei que ela fosse chegar em casa e me dar uma bronca, e ela não fez nada disso, ela continuou indo para o hospital, voltando com minha irmã lá internada, e teve um erro, né, da médica, a médica diagnosticou minha irmã com malária, e não tinha nada disso. E ela deu remédio errado. Eu sei que minha irmã quase morreu. Ela foi a gente morava em Diamantino, né? Ela foi para Cuiabá de avião, tipo de emergência, porque ela tinha recebido remédio para malária, sendo que não tinha nada disso. E foi uma situação bem tensa, assim, para a saúde dela. Eu penso, assim, né, que a força que eu tive para sair da cama lá, enfrentar a enfermeira, pequena, e minha mãe não ter feito nada, alguma intuição dela, alguma situação nela, não me segurou. E eu, com uma força gigantesca, assim, de ir embora, eu vou sair daqui e vou embora e não vou ficar aqui, isso não está certo, que para mim foi, foi algo que eu segui ali da minha intuição, de algo ter me falado, sai daqui, senão vai ter uma situação pior para você, sabe? Que essa sensação que eu falo para você que eu tenho de algo me olhando o tempo todo assim, e eu segui exatamente o que estava ali me falando, sai daqui, vai embora. E eu fui, né? Eu repito muito isso da minha mãe não ter feito nada, que é como se ela tivesse seguindo isso, que minha mãe a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas ela tinha muito essa coisa da intuição, se qualquer coisa que eu conversasse com ela sobre esses assuntos assim, para ela não ia ser nada assim assustador ou que ela pudesse se espantar com isso, né? Quer dizer, tanto na primeira situação que você tentava abrir a porta, como na situação do bar, e como nessa intuição que você teve no hospital para sair de lá, Uhum, porque isso representava, pelo que eu entendi, um risco de você ser mal diagnosticada ou mal medicada, uhum, tal como a uhum. irmã tinha sido, né? Sim, Você nessas três situações sofreu ou teria, digamos, lidado com com uma espécie de consciência protetiva ou sim, protetora que é maior do que você e se manifesta deliberadamente em você como um saber ou como alguma capacidade intuitiva para te provocar segurança, é isso? sim. Nessa vez no hospital eu não ouvi nenhuma voz, né? Na do barzinho eu ouvi. Essa do hospital eu não ouvi. Mas eu tive uma força gigante ali, porque eu desci da cama, eu era pequenininha mesmo. A minha irmã, acho que tinha uns 11 anos, e eu sou tipo 3, 4 anos mais nova que ela. Então, você vê que era algo que eu não, como criança, né, eu teria que receber uma ordem, ou alguém me tirar dali, ou minha mãe, e eu não, eu fui por mim mesmo naquela intuição de saia daqui, né, sem ouvir a voz. É porque quando você ouve a voz é algo muito forte dentro da cabeça, assim, né?
Ah, Eu você ouvi ouve... essa voz depois. Ah, tá. Você ouve a voz como vindo de dentro da sua cabeça. Então, não é de fora. É, essa voz, ela é algo bem, bem forte mesmo. É Hum. uma voz, e ela é imponente. Quando a gente fala imponente, é como se ela quisesse se impor. Não, ela é imponente ela é aqui. É firme. Você Ela é firme. é um firme que você não tem argumento, assim, é firme. Hum. É algo que você não discute, assim. Aconteceu agora vindo bem, bem para cá mesmo, que foi tem poucos anos para trás. Aconteceu uma situação, a gente estava morando num sítio, né, agora, né? E eu estava quebrando os galinhos de manjericão, né? E nessa limpeza, né, de quebrar os galhos e tal, a voz veio para mim e falou assim: essa limpeza vai ser feita na sua vida, né? Então, eu comecei a sentir que tinha algo a ver com os meus filhos. Eu comecei a ficar com muito medo, assim. Eu comecei a ficar numa uma espécie de briga dentro, assim, de raiva mesmo. Eu senti raiva. E aí eu estava sentindo, aí eu falava não, não, e aí falava vai ter, essa limpeza vai ter, porque para fortalecer precisa tirar aquilo que não é, que não está mais usando, né? Tipo, fazer a limpeza. Então, a avó falava, vai ter. O entendimento me falava que tinha que tirar aquilo que estava demais, né? É como eu fazia na poda ali no manjericão, né? Que estava com muito galho e estava tombando e tudo mais. E eu ia fazer a mesma coisa comigo para me fortalecer. Quando eu tive esse entendimento que era para me fortalecer, eu falei, então não é nada, que eu fiquei assim com medo de levar um filho, alguma coisa assim, né? E aí eu fiquei naquela sensação de que será, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E foi interessante porque eu sempre tive essa coisa de mãe. Eu não sou aquela mãe que se mete, não, mas é uma coisa muito forte de eu sou mãe, uma coisa materna muito forte. E meus filhos já são adultos, né? E o mais velho é casado. No fim, a história é boba, né? Mas para mim é forte, porque a gente tinha um acordo dele nunca ter uma moto, né? E quando uns 2 dias depois, a minha nora mandou um vídeo dele já estar na moto, sem ter falado comigo nem nada. E como eu sempre fui uma mãe muito, muito junto, eu senti uma coisa tão que foi a quebra daquilo, de eu não tenho mais não tenho mais responsabilidade com isso, né? Então, é como se eu tivesse me tirando um peso de mãe e deixou, porque parece assim, tá tirando isso, então a gente se sente é, frustrado, né? Tá sendo deixada como mãe e seguindo a vida. Mas, na verdade, tirou um peso que eu tinha em mim de ainda ficar ligada com será que está em segurança, será que já, e eles todos adultos já, né? E foi uma coisa libertadora para mim. E nessa vez eu ouvi a voz falando: vai ser tirado, vão ser quebrados os galhos, como você está quebrando o manjericão. E essa voz eu ouvi mesmo, forte, a ponto de me deixar com raiva, assim, né? Do emocional ficar muito abalado. E depois que aconteceu tudo isso, que eu vi que ele tinha mentido, escondido, porque ele viu que eu ia ficar com medo de ter a moto e tudo mais, passou aquela emoção da situação, eu entendi o quanto eu estava liberada dessa mãe, né, que eu estava trazendo como um peso ainda, de saber se tinha chegado em casa, se estava bem, se.
e tudo mais. Essa voz eu ouvi bem forte, que é a mesma voz que não deixou eu subir na cadeira no, no barzinho, no bar, né? Sim, Da bebidinha lá, da quer bebida. dizer, é uma voz de amor, segurança e sabedoria, então ela tem essa função. Tem. É como se preparasse, assim, estivesse me preparando para algo, me preparando para que aquilo que ia acontecer, eu soubesse que faz parte, que aquilo tá certo acontecer para que outras coisas, para que fique mais fácil, né? E é curioso que, voltando um pouco na situação do hospital, você conseguiu sair do hospital sem ser Aí, bloqueada ou notada, e quando chegou em casa, saí. sua mãe parecia entender o motivo de você estar lá. Você parece que vocês tinham uma sintonia, de modo que ela não brigou com você. Muito curioso isso, né? Ela não brigou, ela perguntou, você tá bem? Eu falei, não, tô bem, eu não vou voltar para o hospital. Ela, não, tá bom. E aí ela foi, porque ela tinha que voltar para ficar com a minha irmã, e ela me deixou lá, ela não brigou nem nada. Eu fiquei esperando que ela fosse brigar comigo. Quantos anos você tinha? Aí eu devia ter uns 6 ou 7, alguma coisa assim, porque eu não me lembro certinho quantos anos minha irmã tinha. Mas a gente era pequena, assim, porque enquanto a gente estava morando nessa cidade pequena, eu acho que eu saí de lá com 11. Uhum. Então tudo isso foi antes, né? E qual foi o motivo da internação? Eu acho que eu não peguei essa parte. Então, eu acho que a gente estava com alguma febre, alguma coisa assim. Meu diagnóstico eu não tive. Minha irmã que teve o diagnóstico de malária, e no fim tinha sido um erro médico mesmo no laboratório. A cidade era muito pequena, o laboratório era na casa da pessoa que fazia os exames, né? Não era nada, era meio complicado, assim, uma cidade bem pequenininha mesmo. Ah, entendi. Quer dizer, não era um hospital desses que tem seguranças e câmeras e uma. Não era hospital, um hospital bem de interior, assim. Ah, tá, tá, Não entendi. tem guarda, não tem nada, né? Daria passar. Por isso que eu consegui sair, né? Ah, Senão acho que teria que ter a liberação na hora. perfeito. Tá, não, agora deu para entender um pouco mais o contexto, assim, sim. Assim. É, É, em, hum, sim, sim, pode continuar, por favor. Não, porque essa outra história não tem muito a ver com essa consciência, né? Uma vez eu estava meus pais estavam morando na fazenda, né? E a gente foi passar uns dias com eles lá. E minha mãe tinha ido ficar com a irmã dela em Araçatuba, né? Que estava bem doente e tal. E ela ficou com ela um tempo lá e foi embora, voltou para a fazenda e estava preocupada e tal. E só que passou bastante tempo, assim, vários meses. E eu fui visitar minha mãe e um dia eu acordei à noite e estava aquela noite bem escura, né? Sem lua, bem escura mesmo. E na fazenda, quando desligava o motor, desligava todas as luzes, né? Então ficava bem escuro. Só que eu acordei com tudo iluminado no quarto. E no quarto, na janela, tudo iluminado. E eu olhei para o lado da minha mãe e eu estava acordada mesmo. E eu olhei, porque meus filhos estavam lá, eu olhei se eles estavam bem depois, né? Eu olhei e tinha uma luzinha no pé da minha mãe, né? E ficou ali um tempinho bem curto, assim, uns 5 segundos, assim, aquela luz, e era uma luz grande, assim, uma luz comprida, né? Meio que uma gota, assim, comprida. E aí ela ficou ali, depois ela foi saindo, parecendo uma fumacinha de luz assim, e saiu pela janela. E no que foi saindo pela janela, e eu não fiquei assustada. Eu fiquei bem. E eu olhando, aí eu olhei, meus filhos estavam dormindo e ela saindo e foi embora. E aí eu deitei e dormi, assim, sem medo nenhum, sem susto, sem nada. E aí no outro dia eu fui e contei para minha mãe, né? Falei, mãe, tem uma. De noite eu acordei e tinha uma luzinha no seu pé.
E ficou um tempinho e saiu. Não foi uma impressão minha. Eu vi ela no seu pé, eu vi ela saindo. E aí ela ficou olhando para mim e minha mãe, ela não conversava sobre isso, mas ela não desacreditava, ela não discutia nem nada. Ela foi lá e falou para meu pai, "Ó, eu quero ir na cidade, dá 70 quilômetros, né, de estrada de terra da cidade. E ela falou, "Ó, eu quero ir para a cidade para telefonar para minha irmã, para ver se ela está bem. E, tá, vamos ver quando dá, né, tal, porque era longe. Aí, isso, eu fui embora, porque a gente foi passar uns dias. E aí, quando eu voltei, ela contou que ela foi para a cidade uns dias depois e ligou, e a minha tia tinha falecido no dia que a luzinha apareceu no pé dela. Então, olha como ela ligou a luzinha com a minha tia. Na hora ela pensou assim, será que foi a minha irmã? E aí ela foi lá e não foi coincidência, né? Porque foi no dia, no mesmo dia. E aí ela falou, aquele dia, a luzinha que veio, foi no dia que a minha irmã morreu. Quer dizer, Então, não sei se ela veio despedir, né? Se foi algo assim, uma ligação delas, assim. seria uma visita de dormitório, uma despedida do espírito da sua mãe, da sua Da, tia. da minha tia na minha mãe, né? Sim. Uhum, Eu acho que era isso, né? uhum. Bom, seria uma coincidência muito grande, né? Se não fosse, né? Assim, É, a luz mágica, né? Que tem vida própria, que tem movimento inteligente, né? A luz não se comporta dessa maneira normalmente, né? sim. Se for pensar que não tem, porque assim, para nós não teria nenhuma explicação aquela luz daquele tamanho, né? Porque não era uma luzinha pequenininha que daria para confundir com um vagalume, não, ela era grande mesmo, grande, né? Assim, é. Então não era algo que daria para confundir com alguma coisa que a gente conheça, né? E era uma luz o que ela era esférica, ela era difusa, como é que era a luz? Quando ela estava no pé da minha mãe, ela tinha um formatinho assim, meio de gota, bem densa, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela ficava toda iluminada. E na hora que ela virou para ir embora pela janela, ela fluiu, ou seja, ela saiu que igual fumaça. Ela não virou, ela estava ali densa, e aí ela densa num lugar com uma luminosidade. E aí, a hora que ela foi para ir embora, ela começou a fluir inteira e foi embora. Ficou mais comprida, né? Mais, como se fosse uma fumaça iluminada, mais comprida, bem mais comprida. E que cor que ela tinha, essa luz? Era um prateado, talvez tivesse um tomzinho de dourado, mas era mais pro prata. Mas não é muito explicável assim, a cor, assim. É um prata meio dourado, um pouquinho de dourado, mas é, é uma luz, assim, não é uma luz igual a lâmpada, né? É uma luz maior, assim, mais. Não dá muito para explicar, assim, uma coisa mais. Talvez brilhasse um dourado e fosse prata. É uma coisa assim, não é fixa uma cor, né? Ela era tinha um tom meio, uma dimensão meio orgânica, como se a luz fosse viva, de alguma forma. Sim. Uhum. Poxa, impressionante isso, né? Essa situação. Não, e é engraçada a situação, porque tem uma outra situação que eu vou contar, que me deu medo mesmo. Medo de até hoje eu ter medo de dormir assim no céu aberto, né? Mas essa do quarto, ela não dava medo nenhum, mesmo eu sabendo que é hoje, né? Porque lá na hora parecia algo normal. O sentimento, assim, Era bom. zero medo.
Era bom, era tanto que eu deitei, olhei assim para ver se estava todo mundo dormindo, deitei e dormi. E, e não tive nada. A única coisa que eu tive foi no outro dia contar com a minha mãe, porque eu lembrava aquilo perfeitamente, assim, não era sonho. Aí eu olhei todo mundo e tudo, né? E E ela essa, interagiu com você, a luz, diretamente ou não? não, Ela não veio a não, você. não. Eu só assisti ela. Ela veio na minha mãe. Perfeito. E quanto tempo durou, mais ou menos? Você sabe calcular quanto tempo a luz ficou lá até ela ir embora? Ó, a hora que eu acordei, eu vi o quarto iluminado. Aí eu olhei e aí eu vi a luzinha no pé da minha mãe. Esse tempo é o tempo nosso, assim, de eu acordar, sentar, porque estava tudo claro. Aí eu olhei todo mundo assim, eu olhei para o pé da minha mãe, estava a luzinha lá. No pé da minha mãe, eu contaria uns 5 segundos. E Ah, daí ela foi e saiu. entendi. Você não ficou assistindo ali por minutos, né? Foi a hora que Não, você não, acordou, ela ficou um pouquinho e já já saiu. foi embora. Ah, É, entendi. foi uma coisa assim rápida. Perfeito. E não foi muito rápido que ela saiu. Ela saiu de uma Não, maneira ela foi saindo, assim, como nada porque eu estava vendo, ou se escondendo, ou saindo rápido. Só foi fluindo, assim, uma fumacinha. Só que ela não foi desmanchando, ela foi saindo, ela saiu pela janela. Quer dizer, tanto você como a sua mãe têm capacidades intuitivas, né? Pelo que você está É, contando. então, o que me incentivou muito a querer falar sobre isso e ter um vídeo, né, gravado, é justamente isso, porque eu hoje eu acho que eu teria muito assunto com a minha mãe, porque eu acho que ela não falava sobre as coisas dela, ela tinha umas coisas meio ligadas com os povos antigos, ela gostava desses assuntos, mas a gente foi crescendo e não tinha nada de filosofia, assim, né? A gente não se ligou muito com isso. E ela não tinha muito assunto com a gente, ela gostava de pintar, gostava dessas coisas assim. E eu acho que hoje eu teria, assim, conversaria muito com ela para saber por que, que ela não me. Que deixou eu sair do hospital e entendeu aquela situação. Que seria uma conversa muito enriquecedora para mim, né? De Você repente, entendeu o porquê. ela, sei lá, se ela quiser vir aqui no canal, né? Ela já é falecida. Ah, já é falecida. Então, É, bom, é, uma pena, mas não tinha entendido que ela já tinha falecido. Mas enfim, já de qualquer maneira fica um desejo meu, né? Enfim, de que sim, você tem, né? De que isso pudesse se desdobrar, né? Como uma é, conversa, né? E pelo que você está e, contando, a luz ela seria uma demonstração de que algo da pessoa não morre, né? Quer dizer, no caso da sua tia, sim, que sendo essa luz, ela veio fazer uma despedida, então sua mãe deve ser iluminada aí em algum lugar, né? Também seguindo esse princípio. é. A gente se, assim, eu nunca tenho assim entendido um pouco das experiências que eu tenho. Eu acho que a gente se abre para possibilidades, né? Porque eu já tentei, já fui para a igreja evangélica, para adventista, para batista, e tem sempre algo ali que você fica faltando, assim, eu não estou dizendo que não seja verdade, que seja mentira, eu estou dizendo que, para mim, fica faltando algo que, que de abertura mesmo, de consciência, assim, e eu acabo não conseguindo manter aquilo, né?
Uma vez a gente estava tentando fazer a coisa de espiritismo, né? Que o meu marido tem um irmão que é kardecista e tal. Só que você começa a se abrir para isso, você começa a ter visão, né? Eu comecei a ter visão, então eu vi um velho, né? Um senhor de chapéu, eu falo velho porque ele era muito sisudo, assim, muito acabadinho, assim. É como se a energia dele fosse pesada, sabe? E aí ele estava em cima do meu marido na cama. E eu olhei aquilo, ele estava, metade do corpo dele era dentro do meu marido, assim, ele saía só metade. Assim. E aquilo foi assustador para mim, né? Eu via vulto, mas não via o vulto, uma sombra, eu via o vulto da pessoa passando, assim. E aí eu comecei a pensar assim, eu não quero isso, eu não quero isso, não quero. Eu sonhava com pessoas, eu sonhei com o avô do meu marido, e depois fui ver no álbum, era o avô dele, e eu não conhecia ele. E, só que eu não quis, eu não, são possibilidades assim que eu acho que se você se abre, ela chega para você. O meu pensamento é esse. Enquanto você se fecha e fala, não, eu não acredito em nada disso, essas possibilidades não vão abrir. Ela só vem quando há uma aceitação. Eu não sei se é algo de vibração da gente, se essa abertura é tipo eu aceito e essa aceitação vai abrir, né, um campo que você aceita aquilo. Mas são coisas assim bem fortes assim para mim. E é algo que se hoje começa para mim, eu falo, não, eu não quero. Ah, entendi. Quer dizer, você tem receio dos desdobramentos que isso pode ter na sua vida, de você não suportar a carga desses contatos, dessas experiências, é isso? Eu sinto que eu acabei tendo contato com um vibracional meio pesado, porque o que eu vi assim de vulto nunca era algo iluminado, usando nossos termos assim. Era algo sempre pesado, era algo sempre carente, era uma coisa que trazia um peso, assim. Então, eu acho que eu não estava preparada, né? Ou, assim, não tem esse preparo para isso. Se eu tivesse que abrir uma porta, eu ia falar, não, ainda não, eu não estou preparada. Mas eu acho que se a gente pensa nessa possibilidade e se prepara para isso, né? De alguma forma, eu não duvido de nada, assim, eu vejo que tem um porquê de cada coisa, das pessoas que estão preparadas para essas energias que precisam, sei lá, de alguma ajuda, eu não sei. Aí não, mas é algo que eu bloqueei mesmo para mim. Sim, porque o espiritismo ele vai procurar desenvolver a mediunidade potencial das pessoas, né? Então, se você Uhum, entrasse mais, provavelmente você tendo essa capacidade, né, de ver espíritos, né, uhum. energias, entidades, você acabaria tendo que se aprofundar, se aventurar mais nisso, né? Ou se preparar, né? E não é algo que eu queira, assim. Tem dentro disso, né, tem aí é sonho, né? Eu tenho uns sonhos bem lúcidos mesmo com uma pessoa, né, que é uma mulher, e ela é grisalha, e eu sempre que eu sonho, eu falo, e ela é como, é- eu tenho a sensação de que eu sou levada para algum lugar e estou tendo um aprendizado para orientação. Eu não sei se eu já estou preparada, se eu já ajudo nessas idas que eu vou, e porque ela fica mostrando, ela mostra assim, um que ficou bem intenso assim para mim, que foi um aprendizado bem forte,
era um casal, né? E tinha uma mulher que estava bem alcoolizada, parecia um pouco a Cracolândia, mas parecia uma rodoviária, mas esse casal era como se fosse o pessoal da Cracolândia, assim. E ela me mostrando essa mulher, e a gente, tipo assim, se a gente olha, a gente julga, tipo, eu não defendo não, tá? Eu não, eu tô falando o meu entendimento lá. A gente julga essa mulher que está ali, ela não estava drogada, ela estava alcoolizada ao extremo, assim. E tinha um homem com ela, que era um parceiro, como se fosse um marido dela. E ele estava ali, só que ele era um orientador. E ela ficava, eu não via ela, mas eu sabia que era ela, sabia quem era ela, sabia a aparência dela, e ela me mostrando, e ela vestida de branco, como se ela tivesse ali me ajudando, me orientando para entender aquela situação, e ela me mostrando, você está vendo que ele está com ela, mas ele, não, ele é o orientador dela? Então, é como se a gente não pudesse julgar ninguém, é como se, se cada pessoa está fazendo um papel, ela está sendo ajudada por aquele ser, e a gente pensa que os dois pela aparência ali, seria a mesma coisa, sabe? E para mim, isso mexeu muito comigo, assim, porque entrou em todas as situações que eu poderia julgar de uma pessoa que. Por que, que uma pessoa está passando isso e o outro está junto e não faz nada? Ou porque é, é uma libertação assim de julgamento, para mim, foi um entendimento muito forte essa vez que ela saiu comigo, né? Foi um dia, eu não durmo à tarde, né? Foi um dia que eu falei pro meu marido, ó, eu vou subir, que eu tô caindo de sono, não tô conseguindo ficar acordada. Deitei, eu dormi da 1h30 até umas quase 5 horas da tarde. Acordei me sentindo acabada, cansada. Então foi uma coisa muito diferente para mim e esse sonho muito forte, muito detalhado no entendimento, né? Que foi uma imagem forte, ela me orientando, ela que é atrás de mim. Depois várias vezes ela apareceu em sonho para mim, me orientando em algumas coisas, falando de vibração, tudo que você vai fazer, até o jeito de você colocar o copo na mesa, você tratar o objeto, você pegar uma caneta, você escrever ali, tudo que você está fazendo, você está criando uma vibração. E isso para mim foi bastante importante, assim, no entendimento de melhorar a vibração da gente em tudo, porque às vezes a gente está com pressa, a gente faz uma coisa, aí daqui a pouco você está, a coisa não sai na rua, todo mundo está meio que se tratando diferente, você não entende o que está acontecendo ali, porque a sua vibração tá diferente, sabe? Então, essa questão de julgamento e da vibração foram 2 vezes que ela veio e ela me orientando, né? Ela como orientadora. E eu sinto que ela não é uma pessoa que vem de muito tempo. Ela é como se ela tivesse sido colocada agora na minha vida, para outro entendimento meu, né? Como se fosse uma nova fase, assim. E ela está como orientadora. E você acha que esse gesto, essa função dessa orientadora tem a ver com aquela consciência da sua infância? Tem alguma correlação entre aquela segurança, aquela proteção e essa situação? Não. Não, eu acho que não. É, aquela consciência é como se fosse eu. Aham. Eu mesmo. Essa orientadora é como se fosse outro ser, outra consciência, outro ser naquele ser para orientação. Eu tive 4 sonhos com um casal, só que esse casal, eles são bem grandes. Meu tamanho adulta, esses 4 sonhos eu adulta já. E eu,
meu tamanho ficaria aqui um pouquinho abaixo do umbigo, assim, deles. E eu não consigo ver o rosto, e eu sei que eles não querem me mostrar o rosto, Uhum. porque me assustaria. Eu sei, é um entendimento, e eu não vejo, nem faço questão de ver, mas eu sei que eles não querem se mostrar o rosto deles para mim. E em 3 sonhos, eles apareciam, eles ficavam comigo, eles só ficavam comigo, não orientavam, não faziam nada, mas era uma proteção tão grande, mas tão grande, que quando eles iam embora, eu acordava, eu chorava de saudade, eu ficava uns 3 dias assim, com saudade deles dois, e era uma coisa assim muito forte, mas demorava, aí passava ano, aí eles apareciam de novo. E no último sonho que eu tive com eles vieram e falaram para mim que eles não iam mais aparecer porque eles estavam me atrapalhando. E essa vez que eles apareceram para mim, eu fiquei muito tempo assim, com uma angústia dentro de mim, uma falta, como se eu tivesse perdido eles assim, mas eu sei que eu não perdi, sabe? E eles são bem altos, vestem roupa branca, tem um negócio na frente reto, assim, como se for, eu lembro um pouquinho do Papa, sabe? Aquela roupa do Papa, assim, bem compridos. E essa última vez eles não estavam sozinhos, só os dois. Eles estavam com mais vários deles. Eles vieram vários. E só que esses outros, eles não, eu sabia que eles estavam ali só esperando. Eu via todos eles e nenhum eu via o rosto. E quem você acha que eles são? Então, eu tenho para mim que eu faço parte de onde eles são. Para mim, assim, quando eu penso que se a gente for energia, minha energia é parte deles. Ah, Eu sinto isso. mas eles são humanos? Você conseguia ver o que deles? É uma Não, roupa? eles não são humanos, eles são Ah, meio não. azulados. Ah, não É, são humanos. Ah, tá. esses não são humanos. Quer Esses dizer, eu vejo eles azulados, é um casal de seres não humanos azulados. humanos azulados. Uhum. Bom, existe na literatura aí, né, indicações de quem seriam esses seres, né, mas não estou dizendo que sejam, né, mas geralmente os seres, relatos de seres azuis, se eu não me engano, seriam os arcturianos, né, que seria uma raça espiritual de seres de luz, né, de amor, não sei se teria a ver com isso, na tua opinião, ou se você prefere deixar em aberto mesmo. Eu prefiro deixar em aberto. Eu já vi sobre isso, porque como eu sonhei, né? Aí eu pesquisei sobre isso. Mas ou assim, claro que as pessoas que colocaram imagens e tudo mais, colocaram ali da sua mente. Para mim, o rosto desse casal é mais assustador. É assim, se eles aparecessem hoje, para mim não ia me assustar, porque eu meio que vejo eles na minha mente. Eu não, assim, eu não tenho como falar assim, é isso, mas se eu fosse boa desenhista, assim, eu desenharia o rosto deles. Eu não sei por quê, eu tenho na minha mente que eu sei como é o rosto deles. Então, Mas assim, já. Não, eu já li sobre os arturianos e tudo mais, mas pode ser, não estou dizendo que não seja, né? não sei, foi só Mas uma. porque também alguém desenhou também aqueles seres, né? Sim, E eles podem ter várias imagens, né?
Não, foi só uma associação que eu fiz, né? Porque como a Uhum, gente recebe aqui também pessoas que têm experiências com ETs, abduções, né? uhum, Existe hoje um senso de coleta de dados sobre seres do universo, né? E geralmente esses seres uhum, azuis são atribuídos a, a serem arcturianos, né? Enfim. Então, sim. foi só um pensamento alto que eu fiz aqui, mas de modo algum querendo fechar a questão, né? Só te perguntei por curiosidade. Então, meu pai, ele teve uma experiência que ele cuidava de um aeroporto, né, lá em Rondonópolis, e uma vez ele viu uma luz piscando, e aí ele falou, deixa eu iluminar a pista, porque a Rondonópolis também era bem pequenininho, e não descia avião, assim, quem anda, era fazenda, né, que tinha, algumas pessoas tinham avião, e raramente ia avião, quando era uma cidade pequena, era pista de terra, né? E ele falou: deixa eu iluminar a pista, que é alguém querendo descer, querendo uma pista, porque deve estar com algum problema no avião, porque não tinha nenhum aviso que ia descer avião naquela noite, naquele dia e tal. Aí ele foi, pegou o carro e foi iluminar a pista para esse avião descer, né? E ele falou que ele parou o carro, ficou iluminando, e a luz veio vindo para cima dele, e aí ele desmaiou, ficou um tempão, minha mãe ficou esperando ele voltar, ele não voltava. E aí, depois de um bom tempo, ele voltou e falou, nossa, aconteceu coisa assim, e contou a história, que veio uma luz, veio ficando gigante, e ele apagou. O relato dele é esse. Ele também é falecido, né? Mas ele contou essa história. E ele não acreditava em nada de espírito, de nem religião, nem nada, né? E quando ele estava no hospital, ele não era muito ligado com a família da minha mãe, né? A minha avó, meu avô, da parte da minha mãe, quando a gente ia para visitar a família, era a família do meu pai. E tinha essa tia que minha mãe gostava muito, e a gente ia na casa da minha avó, da parte da minha mãe, um dia assim, passava um mês inteiro em São Paulo, né? E ia um dia na casa da minha avó, no máximo cada 15 dias ia lá, olhava lá, minha avó não tinha contato nenhum, não tinha. Era só esse o contato. E lá, minha mãe conversava com ela esse dia, uma vez por ano. E meu pai também não gostava, às vezes ele deixava a gente lá e saía, ia fazer outras coisas, depois voltava para pegar minha mãe, não tinha contato nenhum. E quando ele estava no hospital, ele ficou internado 3 meses, né? E ele estava bem já, ele ficava um pouco acordado, um pouco dormindo, né? Sedado. E aí quando acordou uma vez, ele falou para minha mãe: Nossa, sabe quem está aqui me esperando? Sua mãe. E como que, se o pai e a mãe dele já tinham falecido, por que que ele pensou na mãe da minha mãe? Ele falou, quem está aqui me esperando é a sua mãe. Ah, então ele Ele, disse ele para poderia sua mãe. falar, falou para minha mãe, quem tá aqui me esperando, tá aqui, aqui tem, que ele falou que ele enxergava um jardim, e que lá que era um lugar muito bonito, e que minha avó, que é da minha mãe, estava esperando ele, e ela falou para ele: Ô Oswaldo, eu já estou te esperando. Depois ele não saiu mais do hospital, né? Aí já era nos últimos dias dele. Ah, E quando eu fui ver eu morava em outra cidade, né? E aí eu fui lá para visitar. E ele chegou e falou assim, que ele me chamava de Silvaninha, né? Silvaninha, você tá vendo o Ivo? O Ivo era um irmão dele. Aí ele ficava me mostrando ali o Ivo. E eu olhava, eu ficava um pouco receosa, né? E eu falei para ele, tô vendo, mas eu não estava vendo. Mas ele lá estava vendo que o tio, que já tinha falecido também. E ele não acreditava em nada disso, assim, para dizer, não, mas ele criou, ele na mente dele. É uma coisa assim que para a gente pegou bem de surpresa, né? Aquela situação dele no hospital, de estar falando
que a mãe da minha mãe estava esperando ele e tá vendo o irmão dele, né, que tinha falecido. E voltando um pouco, é incrível, né? É incrível tudo isso, porque parece que tem uma dinâmica na tua família, né? Que mais cedo ou mais tarde aparece, seja em você, na tua mãe, né? No teu pai, né? Né? Muito interessante. Sim. E o seu pai, ele conta o que teria acontecido quando ele apagou em função daquela luz lá no aeroporto? Ele lembra de... Não, não aconteceu mais nada. Foi só isso. Essa luz que veio vindo ficando gigante pro lado dele, e aí ele apagou. E aí depois ele voltou lá pro aeroporto, né, onde ficava a basezinha lá, e assustado, falando, aconteceu isso e isso. E no outro dia foi lá, não tinha nada, não tinha nenhuma marca, nem nada. A história era só essa mesmo, essa luz gigante e tal. Incrível, né? Tem É, o relato, ele implica aí em intuição, visita de dormitório, seres, né? é. OVNIs. Então, teve essa coisa da luz, aconteceu, essa meu marido testemunha, porque quando aconteceu, estava eu e ele viu também. A gente estava num sítio, que a gente foi morar num sítio, né? Tem uns 5 anos, mais ou menos, a gente ficou morando 3 anos num sítio. Antes de mudar para o sítio, a gente alugou um sítio perto e ficou esperando para construir a casa mesmo. Eu acordei de noite nesse outro sítio e o ventilador estava oscilando. Só que, como é sítio, eu pensei que era a energia, né, que estava oscilando. E aí eu levantei para desligar o ventilador, né, para não queimar. E aí o, eu olhei, tinha uma luz na sala, uma luz, não era luz acesa, era uma luz assim muito forte. Aí eu fui ver o que que era, e as janelas eram todas de vidro, aquele vidro canelado, né? E a porta também de vidro canelado, a de correr. E eu achei que algum carro estava chegando, entrando e iluminou com o farol, mas era uma luz muito clara. Aí eu fui lá, olhei, não era algo assim fixo, assim, tipo alguém entrando, né? Era as janelas, tudo estava assim extremamente iluminado. Aí eu falei, João, ele estava dormindo, eu, João, que luz estranha. Aí ele foi, levantou, e aí veio vindo, aí ele pensou que já tinha amanhecido. Aí ele foi, já levantou, veio vindo para ver a luz, quando viu, sumiu tudo e ficou tudo escuro de noitão, de madrugada. Então não estava isso, ele viu. Eu falei, você viu? Ele falou, eu vi, eu achei que tinha amanhecido. Eu já ia levantar achando que tinha amanhecido. E estava de noite tudo escuro. E não era um Aí farol do só que a gente. carro, nada. Não era. Não era, não tinha som, não tinha barulho de carro fazendo a volta, nada. Era um sítio, né? Teria que. A gente ia escutar, porque o sítio é um silêncio, você não escuta nada, né? A gente ia escutar barulho e tudo. Teve a. Pode dizer. Sim, você... porque você fala de seres, tem essa situação que você comentou agora dessa luz misteriosa, tem, bom, a própria luz que, na leitura da sua mãe, né, e, enfim, tem a correlação de eventualmente ter sido a sua tia, né, que tenha visitado Uhum. vocês. Você tem alguma leitura sobre essa sua origem, da onde você seria? Teria alguma coisa a ver com ETs, com o planeta? Você tem alguma hipótese sobre isso? Assim, o que eu penso é que meu pensamento é que a gente é, tem dimensões assim e a gente
pode ser de uma, de outra, que depende, não sei se da vibração ou de sermos realmente de outros lugares, assim, eu realmente não tenho muito, não acho que seja, porque assim, se eu fosse de um lugar, eu pensando aqui, né? Se eu fosse de um lugar, eu sou de tal lugar que é de seres de luz. Por que que teve uma época que eu comecei a ficar com medo de ver os espíritos? Porque a vibração eu achava muito baixa. Porque minha ligação nessa parte. Eu tinha até te falado antes de gravar, né? A gente colocou um colchão para dormir é, onde não tem telhado, né? Para dormir olhando para o céu. Eu e meu marido. E veio, à noite eu acordei, tinha algo abraçando a minha cabeça, assim, mas era um negócio abraçando a minha cabeça, que dava uma pressão, eu senti uma pressão. E eu acordei, comecei assim, me chacoalhar, não forte, mas o que eu fiz assim, eu olhei e estava saindo, então eu vi aqui, assim, eu vi o fundo, eu vi ele aqui, e ele foi saindo, ele era mais ou menos desse tamanho, redondo para cima, e embaixo eu comparo um pouco com uma água viva, só que preto. E não era algo que eu sinta que seja uma coisa iluminada. Era algo, eu senti pesado, eu senti um sugador, eu senti sugando. E no que eu levantei, que estava ali assim, abraçado na minha cabeça, eu levantei e agarrei o braço do meu marido e ele levantou rápido. Eu falei assim, vem! E eu fiquei olhando, ele subiu um pouquinho e ele foi desmanchando. É como se ele tivesse ficando transparente. Ele foi subindo, mas ao mesmo tempo ele foi ficando transparente. Quando eu puxei meu marido, eu falei, meu marido levantou, eu falei assim, você viu? Ele falou, eu vi. Eu falei, você viu o quê? Aí ele falou assim, uma coisa redonda, preta. Então ele viu a mesma coisa que eu. Não tem como ter Não, sido coisa um sonho meu, ou eu ter me sufocado de alguma forma, ou com respiração. Não, os dois viram aquela coisa. Por que que a gente, se nós somos, entre aspas, né? Eu sou de tal lugar que é luz. E por que que essas coisas têm o contato com a gente? Se a gente sabe que tem uma proteção, por que que tem vezes que a gente não tem essa proteção? Né? Porque era um ataque ali, né? Eu não sei se tivesse ficado muito tempo, se aquilo fica sugando alguma coisa da gente, a energia da gente, ou não, eu não tenho ideia do que seja aquilo, né? Então, eu penso assim que a gente é algo, pode até ser de algum lugar, mas que se a gente fica numa vibração pesada, a gente fica mais em contato com outras coisas que têm a mesma vibração. É que eu não gosto de falar assim, é coisa ruim ou coisa boa. Não, eu acho que tudo é para aprendizado. Se, ah, é, se a gente é da luz, vamos dizer assim, e fica aqui na Terra com essa sensação de luz, é como se a gente ficasse viajando, né? Tipo, e se a gente é aquela vibração mais pesada, a gente fica muito em contato com coisas que não te deixam também viver essa outra possibilidade, as outras possibilidades, né? De que algo maior existe, e para mim é uma certeza absoluta que algo maior existe, que existe uma coisa ligada com a energia, essa consciência que vem com o corpinho, é ela, para mim, é ela que é de verdade. E ela vem para o corpinho para viver a vida, para experimentar as situações, para evoluir como energia também.
para pegar informações sobre aquilo é inexplicável, né? Não dá muito para saber o que que é, assim. Daria para ficar conversando muito tempo sobre isso, né? Agora, não, é fascinante, fascinante porque não dá para traduzir em poucas palavras a magnitude de todas essas E quando a gente tenta explicar, você não consegue nunca passar aquele entendimento que você tem. Você passa e fica meio vazio, assim, a história fica meio vazia, né? Porque você quer passar algo naquele entendimento que não sai. E agora, quando você diz ele foi saindo, ele seria o quê? Um ser ou algum tipo de objeto? O que que você viu? Você falou que tinha uma Não sei, é aparência de vivo. medusa. É vivo. O quê? Para mim era vivo, Era vivo. Ah, era vivo. uhum. Nossa, eu pesquisei, eu tentei. Não tem nada, nada que fala de ninguém que tenha tido uma experiência dessa, que alguém viu uma coisa assim, e toda vez que você vai ver um negócio desse, sempre o nome é o obsessor, ou não sei o quê. E não era, não era, parece que estava ali. Eu não consigo mais dormir tipo assim, a gente gostava muito de fazer isso, né? Dormir olhando para o céu e tal. Então, eu não consigo mais fazer isso porque eu tenho bastante medo. Sim, agora algum tipo de interesse parece que eles tinham em você, né? Eu tenho essa sensação. E tava ali, tava ali para sugar. É essa sensação que eu tenho, assim, de sugar, porque estava abraçado, assim, na minha cabeça, assim, bem forte. Mas você conseguiu se livrar, né? Você não saiu lesado. Aham. Não, é como se ele, quando ele viu o movimento, ele já saiu. Não Ah, foi isso que eu tô dizendo. Eu não fiquei chacoalhando. A hora que ele viu o movimento assim, ele já foi saindo. E ele foi saindo devagar. Ele foi saindo e e ficando transparente, assim. Foi subindo, porém ficando transparente. puxa, que interessante. É, eu nunca tinha ouvido nada parecido, Uhum. assim, meio que se desmaterializou, né? Parece. É, Puxa. É, parece que tudo isso tem uma conexão, mas que não é clara qual é, né? Por isso que é estranho, né? Porque a gente tenta atribuir algum sentido, eu até na minha ingenuidade falei do arcturiano, né? Mas no fundo são coisas que escapam ao nosso entendimento, né? Também, né? Por isso que é bom mais ouvir do que falar, né? é. Quanto mais a gente fala no meio da tua exposição, parece que tem um risco de reduzir ela a alguma razão, mas tudo isso extrapola, eu acho, né? O nosso entendimento, né? É porque eu pensando, né? Eu penso assim, quando a gente atribui a algo de tal lugar, eu não sei se existe esse lugar. Uma vez eu tive um sonho que é uma criança bem pequena, um, que você enxergava ali uns 2.000 anos na criança. Você via uma criança, porém, quando você olhava para a criança, era um ser muito antigo. E ele ficava me mostrando que era lá no sítio, né, que a gente morava, então, da varanda da casa, era tudo. Você enxergava lá na frente, assim, aquelas montanhas, sabe? E ele aparecia na frente desse vale, assim, e ficava me mostrando assim: você está vendo? E eu olhava e via o vale. Aí ele falava: olha direito. E eu olhava e ficava olhando ele: você está vendo? E a hora que ele falou: você está vendo de novo? Eu olhei e vi uma cidade inteira dourada. Então, quando eu vi isso, no sonho, tá? Isso é um sonho. E aí, quando eu enxerguei aquela cidade dourada, me veio o entendimento de que a gente não enxerga, mas a gente vive
no meio, né? Então, mesmo as coisas que a gente acha pesado, tá no nosso meio e as coisas de luz também é do nosso meio. É como se, se fosse tudo energia, assim, tudo por aqui, tudo. Eu não sei se o termo dimensão é correto, porque quando a fala dimensão parece que vai assim, né? Então, eu penso assim que a gente meio que se você está bem, se sua vibração está boa, se você. Eu acho que a gente tem essa. A gente fica melhor numa sintonia com as coisas que vamos usar o nosso aqui de luz. E quando a gente tá muito para o lado mais pesado, a gente acaba. Porque coincide um pouco com as épocas vividas, né? Tipo, esse negócio preto, né, que apareceu foi numa época que era uma época que tava, nossa vida estava meio bagunçada, sabe? E você fica vivendo só aquele dia a dia, aquela coisa pesada, sabe? Tudo desestruturado energeticamente pensando hoje, né? Porque essa parte de energia você vai buscando sem querer, sem querer, parece que você as coisas vão chegando para você em meditação, em coisas que você tem que buscar, porque vem para você sem, sem, sem você ir buscar, começa a chegar as formas de você buscar essa evolução, vamos dizer assim, sabe? E aí eu penso isso, que a gente é uma energia, né, bem todos nós somos uma energia muito leve, né? Muito luz e talvez em algumas fases da nossa vida, nossa mente faz com que a gente acabe se ligando com outras energias assim. Puxa, realmente dá vontade de ficar te escutando, né? E é muito dinâmico isso, então, isso que você está dizendo, né? Que nós vamos atraindo coisas e vamos criando coisas a partir do estado energético que a gente vive, né? É a Uhum. chamada lei da atração, né? Que se costuma falar, né? É. Uhum. E você acha que a meditação ela te ajuda, então, a encontrar um estado de paz, de boas De vibrações, equilíbrio. de equilíbrio? Até mecanicamente, né? Quando a gente está nervoso e tal, só a respiração já te reequilibra, né? Só que eu já tive algumas experiências também, até na meditação, né? De ir para um lugar, né? Então, eu estava fazendo uma meditação e eu fui para um lugar e a gente estava numa época que um pessoal da Adventista ia na nossa casa, lá no sítio, né? Para a gente fazer estudo bíblico. Teve uma das reuniões e eles falaram: ah, porque a gente tem que entender esse amor que a gente consegue amar até a pessoa que faz mal para o outro. E aquilo ficava muito absurdo na minha cabeça, né, eu analisando. E aí, quando chegou nessa meditação, que foi uns dias depois, na semana, né, que eles iam no sábado fazer esse estudo bíblico, e aí na semana eu fui meditar. E eu coloquei a meditação e fiquei ali quieta, né, que era um sono, e eu fui para um lugar que é um lugar que você não sente peso, você não sei, eu fiquei naquela meditação, eu não cansava, eu não senti meu corpo, não senti nada, eu estava em meditação esse lugar ficou, né, fiquei um tempo e eu ouvia uma música, um som, um cheiro, e era tudo branco. Eu percebia outras pessoas, outros
outros movimentos, mas não era, era como se cada um tivesse ali por si. E eu naquele lugar, assim, eu comecei a ter um sentimento tão grande, que sabe quando você sente que existe como você entender outro ser fazendo para outro ser uma maldade e você entender que aquilo é um despreparo e aquele amor era tão gigantesco que eu voltei com aquela sensação de entendimento, de entender o que que o outro pode estar, por que que o outro está fazendo aquilo. E você ficar em paz com aquilo, sem sentir nada, sem. Esse é realmente inexplicável, porque eu já tentei explicar isso, né, aqui em casa, e é um sentimento que você é simplesmente assim, deixa, né? É algo maior, assim, é algo que não é para a gente tentar entender, vamos dizer assim. Quer dizer, você, ao invés de você ter raiva de um malfeitor ou de alguém que está fazendo uma maldade, você tem uma espécie de empatia por compreender o estado evolutivo que ele está e de que ele, de alguma maneira, está assim, porque ele não pode estar de outra maneira e ele pode evoluir e mudar. É isso? Ele pode, ou ele pode evoluir, ou ele tinha que estar fazendo aquilo, ou a experiência é deles, de quem está fazendo, de quem tá passando por aquilo, é como se a gente não tivesse que entender aquilo, a gente só tem que entender aquilo que chega para nós como experiência, né? Então, hoje a gente tem contato com tudo, né? Então, na internet você vê um fazendo coisa para o outro, isso, aquilo, mas é como se a gente tivesse que entender o nosso, o que chegou para mim, Silvana, porque o que eu tenho para passar de experiência vai vir para mim e eu vou entender o aprendizado naquilo, eu vou entender o porquê daquilo ter acontecido. E isso vai me fazer evoluir. Mas se eu quiser escutar a sua história e passar o seu problema, eu não vou entender, porque eu não sei nem nada da sua história, do que aconteceu com você ou do que vem para você. É como se o entendimento fosse esse. E mesmo o entendimento vem com uma sensação de, 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 de um todo, assim, de uma coisa. É um negócio enorme, assim, sabe? De você entender a situação. Você não precisa entrar na situação e só deixar, só resolver o seu, vamos dizer assim, né? Sim, é uma forma de sabedoria intuitiva, e empática também com as pessoas, né? É, é, a, porque quando a gente fala uma maldade, não é uma maldade de fazer um malzinho, mas a gente falando de maldades grandes, assim, eu não gosto nem de Ah, citar, né? tá. Atrocidades, então. Atrocidades, exato. Ah, entendi, entendi. Bom, aí realmente precisa de um exercício É, espiritual mais aprofundado, né? Para você manter relativa distância daquilo, né? distância. Ai, Porque quando a gente fica, sabe, por exemplo, se eu, se eu ver na televisão algo acontecendo com alguém, eu vou me colocar ali. Então, alguém fez tal coisa com tal moça. Ali eu já vou querer colocar uma imagem de uma filha, Deus me livre, né? Mas ali eu vou colocar uma imagem e vou vibrar aquilo, né? Então, o que que a gente vai alimentar ali, né? Porque se a gente pensar que tudo é energia, que é essa coisa maior ali, daquela consciência maior, se eu estou vibrando uma atrocidade que eu estou assistindo, porque a gente não tem como assistir e não sentir, né? A gente sente aquilo.
E aquele sentimento assim que te dá raiva, que te faz mal, você está liberando aquilo, né? E não está acontecendo com você. Quer dizer, você mantém uma distância necessária para não adoecer, então. É, Uhum. Senão você acaba vibrando numa condição ruim também, né? Aquilo suga a tua energia, é isso? suga energia e a gente passa, eu acho que a gente vibrando aquilo, a gente cria aquilo, né? A vibração nossa não é só nossa, né? Uhum. Se você perceber, por exemplo, tem vezes que eu tô pensando no meu filho, pensando, e ele tá lá e me liga e fala comigo. Então, você percebe que existe algo bem amplo, gigante ali, na ligação de energia, né? De uma pessoa pensando na outra, de, um, de uma, de, do que a gente está fazendo, né? É aquela coisa de você vai colocar o copo na mesa, se você coloca com desleixo ou com raiva, que é o entendimento que veio dessa mulher, né, que apareceu no meu sonho, que eu falei para você, que ela vem para orientação. E ela falou justamente isso. A forma como você coloca um objeto, a forma como você vai colher uma alface, né, para quem gosta de plantar, se você chega lá e arranca, se você faz com desleixo, né? É o que você está liberando, é o que você está passando de você, é o que você está deixando, né, de você. A gente tem que estar o tempo todo consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está querendo passar e deixar, né? Porque é no ato, a gente vibra o tempo inteiro, a energia da gente é o tempo inteiro. Como eu penso sobre você, como eu ponho um copo na mesa, como eu faço alguma coisa minha, se eu estou com pressa, se eu estou. Tudo é vibração, tudo é o que eu estou deixando. É uma energia que eu estou criando, né? Então, nós temos a capacidade de vibrarmos de uma maneira energeticamente amorosa ou destrutiva. E isso depende de um aprendizado. Assim, eu penso isso. É. Uhum. Muito bem. Dá muito o que pensar, né? Eu, quando a gente se falou, eu não tinha, não tinha noção do quão complexo, né? E profundo, ia ser tudo isso, né? Toda essa nossa conversa. Então, te confesso que eu tô elaborando aqui. Você tem mais Sim. alguma coisa para que você gostaria de comentar? Alguma mensagem para o pessoal? Alguma história? Não, o que eu queria falar, eu até tinha te falado no telefone, é que eu queria, porque quando a gente vai contando, a gente sempre tem um certo medo das pessoas não acreditarem no que a gente está falando. Ah, tá. Mas eu penso que se você trouxer uma verdade, trouxer de verdade, né? Porque eu acho que tem uma ligação, né, com as outras pessoas que também que sabem, porque o entendimento está lá dentro. Então, para que as pessoas não, né, falassem sobre as experiências, né, falassem sobre as coisas que acontecem com elas também, porque tem algo chamando para isso. Eu passei a vida toda sem não ficar contando essas coisas para ninguém, nunca conversei sobre isso com ninguém. Ah, em casa eu conto quando eu sonho, nossa, eu sonhei assim, eles escutam tal. Mas para pessoas de fora, nunca, porque eu não vou nem falar que eu tenho medo, porque eu realmente não tenho medo, é algo que é dentro de mim, para mim é verdade. Eu passei por aquilo, eu sei que aquilo.
o que é fantasia, o que não é, o que é pensamento meu e o que é um aprendizado que eu tive, né? E que as pessoas também, né, falassem sobre suas experiências para que a gente trocasse isso, né? Que não é normal, né? Não é, é uma coisa que quando é dita com verdade, aqueles que estão vendo vão sentir a verdade naquilo, né? Às vezes eu via alguns vídeos, a pessoa falava assim, contava uma história e aí no meio falava assim, ó, mas isso é eu que estou pensando. Então, quando você percebe que a pessoa, eu também tenho essa sensação, esse pensamento é meu, porque eu não quero ficar colocando coisa nas minhas experiências, sabe? Não, é como se você não tivesse essa permissão. Você, você, você tem aquilo como verdade, aí você vai passar aquilo e não inventa mais nada, não coloca nada, é só passar, porque aqueles que estão com as mesmas experiências, ou que aquilo já está nele ali como, né, no inconsciente, vai conectar com aquilo e perceber que aquilo não está sendo inventado, né? Que é de verdade. Não, eu super concordo com você e como eu digo aqui, nós respeitamos e acompanhamos com interesse e entusiasmo todos os relatos. Tudo isso que você falou para mim é extraordinário, mas não nem por isso é falso, ao contrário, né? A gente percebe que tudo o que você conta, a gente pode sentir, é só usar a própria intuição, que tudo o que você conta é verdadeiro, é de coração, não teria motivo nenhum para você estar inventando isso para enganar as pessoas. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Fico muito feliz que você tenha tido a coragem de trazer isso a público. Cada vez mais pessoas têm feito isso aqui no canal, em outros lugares. Pessoas que, é, às vezes, reprimem essas coisas, ou têm vergonha, ou têm medo de reprovação. E a nossa playlist, ela tem esse objetivo de dar voz a tudo aquilo que diz respeito ao ser humano e que a nossa cultura, por diversos momentos, tem preconceito e não permite que essas coisas venham à tona. Então, enfim, também quem não quiser acreditar ou quem não puder acreditar tem o direito de não acreditar, mas aqui Está no seu tempo, né? a gente exige respeito e qualquer pessoa que tiver um comentário eventualmente desdenhoso, essa pessoa vai ter o seu comentário vetado. Então, todo mundo pode responder, dar a sua opinião, mas com respeito, aqui a gente não vai tolerar a falta de respeito em relação a ninguém. Então, pode ficar tranquila, eu acredito em tudo que você disse. Eu mesmo tive as minhas experiências, eu em alguns vídeos já contei aqui no canal, oportunamente também vou contar. Então, está todo mundo no mesmo barco, né? E quanto mais a gente falar, menos estranho fica e menos estigmatizado fica. O nosso objetivo aqui é romper estigmas, né? Romper estigmas. Ah, que ótimo. Bom, eu imagino que a sua mãe deva estar contente, né? Os teus pais, Eu acho. de que você está podendo trazer isso à tona, né? Tô Uhum. percebendo que é uma realização para você falar de tudo isso, É, né? é sim. Legal. Então, muito obrigado pela presença, Silvana. As portas estão abertas. Se você quiser voltar e para falar mais outras coisas, tá bom? Tá bom. Estou à sua disposição. Tá, eu que agradeço pela oportunidade. Então, obrigado, pessoal, pela presença e quem quiser, entre em contato gaiatapsi23@gmail.com. Tragam seus relatos, nós estamos abertos. Vocês veem que o relato dela, ele é bem diversificado, é bem amplo, né? Então, nós não temos restrições aqui.
tá? Importa é isso, a pessoa ter oportunidade de fala e vai ser acompanhada com respeito e interesse. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato. Quem gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Vamos ajudar aí a comunidade crescer. Valeu, um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.